Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quem assistiu às celebrações da Semana Santa, lá no Vaticano, não deixou de ficar fortemente impressionado com o que viu. Praça vazia, basílica vazia, o Santo Padre sozinho, naquelas imensidões que eram muito eloquentes. Por isso, Deus estava muito presente, convidando-nos a uma reflexão mais atualizada e profunda, sobretudo o que está acontecendo, o valor das nossas vidas, das nossas famílias, do trabalho, da sociedade. O Senhor quer que nós, com a sua amizade, com a sua dedicação a nós, Deus está sempre presente na nossa vida. Quer que nós tenhamos mais luz, mais amor e mais capacidade de comprometimento. Na meditação anterior, lembrávamos a pergunta que fizeram a Jesus: que devemos fazer nós para praticar as obras de Deus? E a resposta do Senhor: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que Ele enviou. Jesus faz essa revelação de si mesmo e nos anima a crer nele, porque ele tem toda a luz para nos iluminar pelo caminho da vida. E faz com que essa presença seja muito próxima de todos nós. Não só aqueles contemporâneos seus que dialogavam diretamente com ele, mas qualquer ser humano, em qualquer lugar, tem acesso direto a esse diálogo com o Senhor. E quanto mais personalizado seja esse diálogo, mais amizade com Jesus e mais aprendemos as coisas que ele nos quer ensinar. E a continuação dessa indagação vem, eu diria assim, a grande pergunta que fazem para Jesus. No meio daquela multidão, lá em Cafarnaum, que milagre fazes tu para que nós vejamos e acreditemos em ti? Então, eles, que obra realizas? Perguntam, é uma pergunta direta, objetiva, que não deixa margens à dúvida, como que exigindo do Senhor uma resposta mais decisiva, que os convença, né? Todos nós precisamos nos dirigir a Jesus assim também, com coragem, com audácia, para que as suas palavras penetrem no mais fundo da nossa alma, de modo convincente, com a eficácia que ela tem, palavra de Deus, palavra de vida eterna, palavra que consola, que nos dá que nos descansa, que nos dá a paz e a alegria, que são os grandes dons da Páscoa. E nesse momento lá em Cafarnaum, a pergunta teve uma referência decisiva também, porque os que indagavam do Senhor, que obra fazes, perguntam, manifestam esse fundamento.
que Deus tinha alimentado o povo de Israel 40 anos na travessia do deserto. Moisés deu a eles o pão, o maná que caía do céu, né? E nossos pais, no deserto, comeram o maná, conforme está escrito. Deu-lhes a comer um pão que veio do céu. E Jesus, como está movendo o coração e a mente daquelas pessoas, assim como agora está movendo o nosso coração e a nossa mente, então Jesus diz claramente: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que vem do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão que vem do céu. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. E é interessante a reação daqueles homens que estavam ali, porque eles, tocados pela graça, pela força da palavra do Senhor, eles vão fazer uma petição, que é um ato de fé, sem perceber tudo que Jesus está querendo revelar para eles, né? Dizem então: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles querem superar as suas dificuldades, angústias, as suas provações, querem ter a sua vida bem encaminhada, né? Mas estão pensando só num pão que é alimento do corpo. Não estão pensando num pão que é o próprio Jesus, a Santíssima Eucaristia. E agora nós temos que, então, nos indagar sobre isso pessoalmente no nosso coração. Que desejo tenho de Jesus eucarístico? Como o alimento total da minha alma, o alimento primordial, a partir do qual eu posso resolver todos os tipos de problemas e de dificuldades e de situações da vida, sejam elas mais espirituais ou mais materiais, mais triviais, mais completamente corriqueiras. Como eu busco Jesus presente na Santíssima Eucaristia, ele que enfatiza ainda mais, porque Senhor, dá-nos sempre desse pão. E ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. O Senhor nos convida a essa intimidade, a estarmos assim bem encaminhados na nossa vida, capazes de discernir bem a vontade do Pai e pô-la em prática em todas as circunstâncias, com um amor que cresce, porque é Ele que vai alimentar esse amor e esse discernimento, e apreenderemos a verdade, e teremos forças divinas para atuar, luzes divinas para pensar melhor as coisas, para retificar, para pedir perdão, para ser generosos, para tudo. Para superar as nossas misérias pessoais, que estão toda hora incomodando, dando guerra, e parece que não tem solução. E não é verdade, tem solução. Eu sou o pão da vida, diz Jesus. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. E voltamos a considerar a realidade desses dias, porque diante dessa impossibilidade de receber a Santíssima Eucaristia, no mundo inteiro essa situação se impõe, né? Então, diante dessa realidade desses dias, nós como devemos reagir? Aumentando a nossa fé, como Jesus pediu, avisou que tivéssemos. Que devemos fazer nós para praticar as obras de Deus? A obra de Deus consiste em acreditar naquele que Ele enviou. Então, aumentar a nossa fé na Santíssima Eucaristia. Lógico que temos dificuldades agora, estamos nesse tempo de provação, de
isolamento, de afastamento, de impossibilidade. Estamos como estava o Papa, falava no começo, sozinhos, na praça, na basílica. Estamos em casa, sozinhos, né? Mas aumentemos a fé. Senhor, creio que estás presente na Santíssima Eucaristia para alimentar a minha alma e o meu corpo, a minha vida. E preparemo-nos melhor para esses momentos que são sublimes de recepção da Eucaristia, de fervor na união com Jesus sacramentado. E pode nos ajudar muito, porque ao longo da história, muitas épocas, em muitos momentos houve dificuldades desse tipo. Seja pelas outras pandemias, né? Seja por guerras, guerra mundial, 2 já terríveis, né? E outras guerras que tiraram a igreja do seu lugar, né? E regimes totalitários, atualmente, hoje, nesses dias, né? Que impedem que se professe a fé, não só dos católicos, né? Também dos outros, né? E muitas vezes a fé católica. Então, eu queria lembrar a história de Maria Stang. Aliás, eu sempre que prego sobre a Eucaristia, eu lembro dessa história. Porque era uma família alemã, junto com outras famílias, uma comunidade grande, que foi deportada para o Cazaquistão. E essa senhora, junto com as outras famílias, foram para uma terra distante da sua, muito distante. Mas nunca perderam a fé. E queria que essa fé aumentasse, né? Mas como estava num regime de perseguição, de totalitarismo, de materialismo, ela foi privada da prática pública da sua fé e da Eucaristia. Mas nas suas memórias escreveu assim: tiraram-nos os sacerdotes. Na aldeia vizinha havia ainda uma igreja, mas não havia nem sacerdote, nem o Santíssimo. Sem sacerdote e sem Santíssimo, a igreja era tão fria. Eu chorava amargamente. Mas ela escreve isso, mas ela teve essa capacidade de rezar profundamente e pedia todos os dias: Senhor, dai-nos novamente um sacerdote, dai-nos a Santa Comunhão. Sofro tudo com prazer por vosso amor ao coração sacratíssimo de Jesus. E todos os domingos se reunia com suas amigas e outras pessoas, e nessas reuniões, católicos eram todos, rezavam assim: Maria, nossa Mãe Santíssima e queridíssima, vede como somos pobres, dai-nos novamente sacerdotes, doutores e pastores. Isso se deu até 1965, então são uns 30 anos de afastamento da Eucaristia e da Igreja, né? Então, em 1965, ela pôde viajar 1000 quilômetros para um outro lugar, outro país, e lá conheceu um sacerdote católico, e na sua casa viu o sacrário, depois de 30 anos. Imagine só que emoção a dela ao dar-se presente com a Eucaristia, né? E ela, então, escreveu assim: quando cheguei nessa cidade, encontrei um sacerdote. Entrando em sua casa, vi o tabernáculo, o sacrário. Não podia acreditar que ainda em minha vida voltaria a ver o tabernáculo e o Senhor Eucarístico. Ajoelhei-me e comecei a chorar. Em seguida me aproximei do tabernáculo e o beijei. Lógico, uma emoção impressionante, intensa, né? Mas não parou aí, porque ao voltar para a sua cidade, o sacerdote deu a ela várias partículas da Sagrada Eucaristia, e ela pôde levar lá para a sua cidade
e reunir-se com os seus contemporâneos, suas amigas e a comunidade e dizer: temos uma felicidade que ninguém pode imaginar. Está entre nós o Senhor Eucarístico e podemos recebê-lo. E então, que alegria imensa tiveram essas pessoas naquele momento. 30 anos privados da Eucaristia e, de repente, um presentão do céu, né? Mas tinham consciência delicada, outra coisa impressionante, que nos ajuda a receber bem a Eucaristia, estarmos mais próximos de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, porque tantas vezes as comunhões não produzem o efeito que deveriam produzir por causa disso. São apegos, caprichos, misérias que temos, né? E então, nessa ocasião, eles lá pensaram: não podemos receber a comunhão, pois desde há muitos anos não nos confessamos. Também hoje, a prática da confissão está assim, truncada, impedida, né? E a consciência nossa tem que ser muito delicada para pedir perdão pelos nossos pecados. E o que fizeram eles? Depois os fiéis reuniram-se e tomaram a seguinte decisão: os tempos são muito difíceis e uma vez que nos foi trazido o Santíssimo, de mais de 1000 quilômetros até aqui, Deus nos será propício. Colocar-nos-emos em espírito no confessionário diante do sacerdote. Faremos um ato de contrição perfeita e cada um se dará a si mesmo uma penitência. E assim fizeram e puderam comungar o Santíssimo Sacramento, cheios de emoção e de fervor. Depois de 30 anos, com essa perseverança de fé e de amor. Pois nós agora, nesses dias, com essas dificuldades, também podemos aprofundar com a ajuda do Senhor. Como nos preparamos, como pedimos perdão, como manifestamos a nossa fé e o nosso fervor nessa imposição da qual não podemos nos furtar de obedecer, temos que obedecer, mas com uma fé aumentada, não acomodada, não como que se desculpando, já que é assim, tudo bem. Né? Não, é com um desejo maior. Já chegará um momento, por sinal, participando agora cedo de uma reunião da região pastoral, os sacerdotes comentavam, falávamos sobre isso, né? E o que fazer, quais seriam as medidas melhores, né? E já prevíamos Corpus Christi, que está lá para o fim da Páscoa, né? Então, haverá procissão, não haverá procissão? Como vamos fazer? Não sabemos o que vai acontecer até lá, né? Mas falaram que no dia da ressurreição, quando fizeram várias procissões, levando o Santíssimo Sacramento num carro, numa perua, num furgão, né? E fizeram procissões aqui pela catedral, pelo centro e outros lugares, a manifestação do povo que saía nas sacadas dos prédios, na rua, louvando o Senhor, cantando, espontâneo, tudo, não foi nada preparado, mas espontaneamente, carros que entraram em fila e fizeram uma carreata. É a fé no Senhor que deve ser vivida intensamente. Nós temos que dar vazão a essa ação do Espírito Santo na nossa alma, que a Santíssima Eucaristia vai nos alimentar para isso. E assim, preparar-nos bem, preparar-nos melhor, para quando chegue o momento de podermos voltar à normalidade, tenhamos a grande alegria de abraçar-nos ao Senhor, de possuir o Senhor, de viver como São José Maria dizia, né? Que tens de conseguir que a tua vida seja essencialmente, totalmente eucarística.
Vamos pedir isso a Jesus. Que a nossa vida seja essencialmente, totalmente eucarística. Que esse alimento, que é o pão dos anjos, pão dos homens, que é o que sustenta a igreja, esse alimento produza todos os efeitos na nossa alma, os efeitos que Deus quer produzir na nossa alma. E assim fiquemos enriquecidos por essas disposições renovadas. Outro pensamento de São José Maria que pode nos ajudar, diante do tema que nós estamos considerando no recolhimento, a amizade com Cristo. Disse assim: se o Senhor te chamou amigo, tens de responder à chamada. Tens de caminhar com passo rápido, com a urgência necessária, ao passo de Deus. Caso contrário, corres o risco de ficar em simples espectador. Percebamos bem isso. O Senhor nos chama amigo, a cada um de nós, pessoalmente. E esse chama amigo porque nos revela tudo o que o Pai tem para nos contar e fazer participar da sua vida, do seu amor. Caminhemos com passo rápido, porque os amigos se tratam assim, com muita confiança, muita generosidade, com a urgência necessária. Precisamos ser mais amigos de Jesus, até porque temos que comunicar aos outros esse segredo da nossa vida, esse segredo que é Jesus, o centro da nossa alma. Outra expressão que também agradava muito ao São José Maria. Ele considerava e nos fazia considerar também que o sacrário é o centro dos nossos centros. O cômodo o melhor cômodo de cada casa, de cada centro do Opus Dei, é destinado à capela e ao sacrário, né? E assim é o centro das nossas almas, porque com ele vamos ter nossas confidências, desabafos. Com ele vamos ter esse relacionamento de amizade, que vai com passo rápido, porque senão corremos o risco de ficar em simples espectadores. Logo mais, daqui a pouco, teremos, em seguida, a bênção com o Santíssimo Sacramento. Vamos aproveitar esse momento junto de Nossa Senhora, que também recebeu Jesus Eucarístico, também recebeu a Eucaristia, né? Então vamos aproveitar esse momento de bênção, de adoração, para que as bênçãos de Deus toquem o coração de todo mundo, mais profundamente ainda, que a sua amizade que é oferecida seja acolhida por todos. E terminamos com esse outro pensamento de São José Maria, que brotava do fundo do seu coração. O maior louco que já houve e haverá é ele. É possível maior loucura do que entregar-se como ele se entrega e àqueles a quem se entrega? Porque, na verdade, já teria sido loucura ficar como um menino indefeso. Mas nem nesse caso, até mesmo muitos malvados se enterneceriam sem atrever-se a maltratá-lo. Achou que era pouco, quis aniquilar-se mais e dar-se mais. E fez-se comida, fez-se pão. E termina assim, São José Maria, e vamos terminar também repetindo com todo o coração essas palavras. Divino louco, como é que te tratamos os homens e eu mesmo? Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática
minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.